Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estou gravando essa live, não está sendo ao vivo, está sendo gravado porque nesse momento eu estou ensinando a matéria As Manifestações do Espírito no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, aqui em Taguatinga, Brasília, no Distrito Federal. Então, por esse motivo, a gente não estamos fazendo ao vivo, estamos gravando essa live, ok? Nós já estamos partindo para o tema é renovação da mente, nós estamos partindo para a terceira parte, terceira parte. Nós já fizemos duas partes anteriores. Se você está acessando pela primeira vez esse vídeo, eu recomendo que você assista as duas partes anteriores aqui mesmo no nosso canal. Amém? Tem a renovação da mente, primeira parte, segunda parte. Esta é a terceira parte. Eu estou aqui na minha casa e minha casa fica no setor rural e é um silêncio maravilhoso, contato fantástico com a natureza. E de vez em quando você vai ver aqui perto tem pessoas que criam galinhas, né, galos, e também existem outros sons de certos animais que tem por aqui da natureza também. Então de vez em quando você vai ouvir, mas tá de boa, tá tranquilo. Justamente esse é o contato, é o que eu convivo, que nós estamos vendo aqui. É um local maravilhoso, gente. É um local maravilhoso, uma casa que foi Deus quem nos deu. Amém? Mas então, nós estamos falando sobre a renovação da mente. Nós estamos falando acerca da importância de ter a nossa mente constantemente renovada, para que haja uma renovação dos nossos pensamentos. Nós já falamos que quando Deus criou o homem, o homem hoje é um espírito, possui uma alma e habita no corpo humano. Deus o criou, porque o Espírito veio de Deus, amém? E o Espírito, quando juntou com o corpo, formou a alma. E enquanto o nosso Espírito somos nós mesmos, seu Espírito é você, a sua alma compreende pensamentos, sentimentos, intelecto, emoções e por aí vai fora. Compreende justamente essa parte. Né? Toda a parte sentimental, de gosto, de vontade, de sentimentos está justamente na sua alma. E o seu corpo é essa parte externa, né? Esse que eu considero esse nosso veículo que nos leva de um lugar para outro, é o nosso corpo. Amém? E torna-se necessário sempre estar renovando o nosso entendimento, o nosso pensamento. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos, sempre nós pensamos antes. Sempre o correto, mesmo, pelo menos, é sempre pensar antes. Pastor, eu agi sem pensar. Não, você pensou. Você pensou, apenas você não considerou antes de agir. Não considerou o pensamento antes de falar. Mas todo mundo pensa antes de fazer. Tendo em vista que a nossa alma, que está aqui, ela comanda todo o resto. Ela gerencia todo o restante. Nossa fala, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz. A nossa mentalidade faz isso. Amém? Entretanto, realmente a zoada está grande. Entretanto, quando você renova voluntariamente, de forma consciente, a sua mente, quando você renova, você pode chegar ao nível onde você passa a escolher aquilo que você vai pensar. E como os sentimentos são derivados dos pensamentos, então aquilo que você pensa é o que você vai sentir. Logo você escolhe que tipo de sentimento vai ter. Por quê? Porque você, ao escolher o seu tipo de pensamento, automaticamente você gerencia os sentimentos. Amém? Então, se alguém fala mal de mim, se alguém diz alguma coisa errada a meu respeito, se alguém mente, falando, levanta uma calúnia ou coisa parecida, eu posso pensar em me vingar, e aí vem aquele sentimento que a gente se revolta, que a gente fica com raiva e a gente quer se vingar, ou eu posso simplesmente dizer, rapaz, deixa isso com Deus, ele vai colher o fruto daquilo que ele está plantando. A pessoa vai colher o fruto daquilo que está plantando. Pronto, eu escolho. A grande verdade é essa, você escolhe. Você só estará por baixo se você se entregar a um sentimento que te deixa por baixo.
Você só estará se sentindo vítima ou humilhado, ou se você poderá, se você só se sentirá mal para baixo e tal, se os seus pensamentos te levarem a isso. Então tudo começa na parte dos pensamentos. Então, observando aqui a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo ele diz algo interessante para todos aqueles que creem, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Paulo diz algo interessante, ele diz: olha, não vos conformeis com esta era, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, você se recusa a andar na mesma forma que o mundo anda. Você se recusa a ir pelo caminho que tantas pessoas perdidas, cujos pensamentos, cuja mente não foi renovada, você se recusa a se conformar com isso. Mas à medida que você enche a sua mente, à medida que você vai renovando a sua mente, automaticamente você vai sendo transformado. E quando você é transformado, isso implica naquilo que você fala, isso implica nas suas ações, nas suas atitudes, comportamento e por aí vai. À medida que você renova os seus pensamentos, à medida que você renova a sua mente, à medida que você renova o que você pensa, é isso que faz toda a diferença. E é aí que muitas pessoas falham, porque eu vejo pessoas que oram tanto, eu vejo pessoas que oram bastante, que são pessoas dedicadas, são pessoas que vão para a igreja, que estão na igreja, que se envolvem, que ou pastoreia a igreja, ou auxilia o pastor em alguma área, ou é líder de um departamento, ou mesmo trabalha em alguns outros setores da igreja com tanta devoção, com tanta dedicação e compromisso. Mas por não terem os seus pensamentos renovados com a palavra de Deus, as suas vidas cheias de muitas vezes altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Por quê? Por não renovar a sua mente. É necessário, além da palavra de Deus, é necessário, além de envolver-se com o Senhor, além de envolver-se com as coisas do Senhor, além de ajudar o pastor, ou ser um pastor, ou liderar, ou abençoar a igreja do Senhor com os seus serviços, além disso, você precisa fazer algo por você. Chama-se renovar a sua mente. Você precisa substituir pensamentos que não condizem com a palavra de Deus, substituir por pensamentos que estão condizentes com o que Deus fala na sua palavra. Pensamentos que estão condizentes com o que Deus pensa. Por quê? Porque a palavra de Deus mostra que na verdade os pensamentos expressos de Deus. A palavra de Deus são os pensamentos expressos de Deus. Então, aquilo que Deus pensa de você está na sua palavra. Aquilo que a opinião que Deus tem de você está na sua palavra. Qual é a opinião que Deus tem de mim? Rapaz, a Bíblia te chama de abençoado. Diz que você é rico. Diz que você é próspero. Diz que você é curado. Diz que você é liberto. Ela diz que você é ungido. Ela diz que você é uma pessoa bendita. Rapaz, ela diz que se você nasceu de novo, ela diz que os teus lábios, a tua boca é manancial de vida, ou seja, transmite vida. Isso é o que Deus pensa de você. Pastor, é o que Deus pensa de mim, mas não é o que eu estou vendo. Não está sendo bem assim não, o que o senhor está falando não. Não está dessa forma, eu não me vejo como abençoado, eu não me sinto assim, ungido, ou isso aí que o senhor falou, eu não me sinto dessa maneira. Pois é porque você não renovou os seus pensamentos, ou seja, você não submeteu a sua mente a mergulhar no que a palavra de Deus fala a teu respeito, no que a Bíblia diz a teu respeito. E por isso, automaticamente, uma vez que você se entrega a pensamentos desse tipo, esses pensamentos te norteiam para o lado errado. Te norteiam para o lado onde onde não está dentro, de acordo com o que Deus diz. E não poucas vezes Satanás lança seus dardos inflamados. Lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que nós temos que embraçar sempre o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos
inflamados do maligno. O que são os dardos inflamados do maligno? Pensamentos. Sabe, se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o diabo não pode te tocar. Pode fazer o que for, ele não pode te tocar. Ele não pode tocar em você, a não ser que você permita, é claro. Mas ele não poderá tocar em você se você nasceu de novo. Então o que é que ele faz? Ele lança pensamentos. Ele lança aqueles dados inflamados que são pensamentos. Para que você possa pensar contrário ao que Deus pensa de você. Para que você possa pensar, para que você chegue ao ponto de pensar contrário ao que Deus fala a teu respeito, ao que Deus diz a teu respeito. Aí logo você se sente derrotado, você se sente para baixo, você se sente de tantas outras coisas. Por quê? Porque você passa a pensar do jeito que o diabo está jogando. Em outras palavras, você fica sujeito à influência maligna. Então o que acontece? Se eu estou sentindo alguma dor, se eu estou sentindo alguma coisa, se o médico disse que o meu caso não tem jeito, eu vou morrer, então eu vou morrer. Eu estou sentindo assim, eu vou morrer. Se eu porventura olhar na minha carteira e lá na minha carteira está zerado, se o meu nome estiver no SPC, na dívida ativa da União, ou seja lá onde for, né, sujo, coisa parecida, é porque eu sou pobre mesmo, eu não sei mesmo, não tenho dinheiro e essas coisas todas. Ou seja, você passa a andar por aquilo que vê. E como o diabo lança os pensamentos, e nenhum pensamento que o diabo lança são pensamentos ilógicos, muito pelo contrário, são pensamentos lógicos. São coisas lógicas, são coisas que se vê. Então, como ele lança esses pensamentos em detrimento, preste bem atenção nisso, em detrimento daquilo que a palavra de Deus diz, ele lança esses pensamentos, rapaz, está feito. Aí você passa a sentir aquilo que o diabo quer que você sinta. Você passa a sentir aquilo que o diabo quer que você sinta. E é isso que Deus não traçou para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você viva bem, confortavelmente bem. Então, como é que a gente faz então, pastor, para não aceitar? Bom, Efésios já dá a primeira pista, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Então, o que acontece? O escudo da fé faz com que estes dardos inflamados sejam apagados. Mas, tá, beleza, mas como é que é esse escudo? É um escudo assim grande, pequeno e tal? Não. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, maior é a sua fé. Então, quando a certeza está forte no seu coração, rapaz, o diabo pode dizer o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. Não poderá te convencer, não poderá te influenciar por causa desse escudo da fé que sai simplesmente filtrando, né? Tudo aquilo que vier, que não estiver de acordo com a palavra de Deus, ele deixa fora. Não, eu creio dessa maneira, eu creio dessa forma. Mas então, como é que a gente faz para então renovar a nossa mente? Então, a primeira coisa, você tem que ter cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você coloca a sua mente, com aquilo que você coloca. Você tem que ter cuidado com onde você coloca a sua mente, ou seja, com aquilo que você pensa, com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê, com aquilo que você vê. Com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, com aquilo que você está observando, olhando, ou com aquilo que mais ocupa o seu pensamento. É com isso que a primeira coisa que você tem cuidado com isso. Se algo não te edifica, você não precisa ouvir. Ah, mas é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã, é o pastor, é o meu cônjuge, não interessa quem for, se não está dentro da palavra de Deus, você não deve aceitar na sua mente, nem deve ouvir. Segundo lugar, você precisa aprender a encher a sua mente com a palavra de Deus. E eu não sei uma maneira melhor de encher a sua mente com a palavra de Deus do que meditando nela. Muitas vezes nós ouvimos uma ministração, e é uma ministração boa, maravilhosa. Hoje pela manhã eu estava ouvindo uma poderosa ministração
de uma abençoada que eu conheço há muitos anos, uma ministração maravilhosa, e nós muitas vezes ouvimos essa ministração e a gente gosta dela e a gente, puxa vida, até repete, né, para ouvir, porque, rapaz, é uma coisa maravilhosa, profunda da palavra de Deus. Glória a Deus por isso, deve ser realmente. Mas a grande verdade é o quanto essa mensagem ficou dentro de você. O quanto esta palavra ficou dentro de você. Muitas vezes você vai para o culto, né? Vai para a igreja e assiste o culto e a mensagem é maravilhosa. O pastor, o ministro, o profeta, o irmão, a irmã que estava ministrando trouxe uma palavra muito boa, profunda, direto do coração de Deus, direto para o seu coração, direto para a sua mente, e você ouve, você gosta, e você muitas vezes até chora, né? E se alegra, e a unção vem, e você fica animado. Mas isso é na hora do culto. Terminou o culto, fica só sendo, rapaz, aquela palavra foi boa. Rapaz, aquela palavra foi muito boa. Foi maravilhosa. Pensa numa palavra, meu amigo, eu nunca tinha ouvido uma palavra daquela. Fez uma bênção aquela palavra. Entretanto, por você não meditar, por você não ficar ali, meditando, pensando naquela palavra, colocando a sua mente para pensar naquilo que você ouviu, o que acontece? Logo, logo ela vai embora. Jesus disse que isso é semelhante, ele falou, né, quando ele falou na parábola da semente, que alguns chamam de parábola do semeador, mas eu gosto de chamar parábola da semente porque o semeador é o que menos ele fala muito mais da semente. Então, na parábola da semente, ele disse que algumas sementes caíram, o semeador saiu a semear, e algumas sementes caíram à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Aí na explicação ele diz, a pessoa ouve a palavra e até recebe, mas logo vem o diabo e tira do coração a palavra. Mas por que tirou do coração? Porque ele não guardou, não ficou meditando. Ele considerou apenas aquela ministração como se fosse uma coisa boa, maravilhosa, mas é só. Não, você precisa renovar a sua mente, é considerar aquela palavra. É por isso que eu sempre aconselho, rapaz, se você está na sua igreja, se você está ouvindo a palavra de Deus, se você está ouvindo algo que vai te trazer vida, algo que vai te trazer mudança no seu viver, puxa, meu irmão, olha, querido, preste atenção, nem sai do lugar. Se segura, deixa para ir no banheiro depois do culto. Deixa para sair ou atender alguma coisa, desliga logo o celular, fica conectado. Por quê? Porque aquela palavra poderá estar salvando não só a sua vida, como a vida daqueles que te rodeiam. Porque aquela palavra pode ser a diferença entre você viver uma vida de derrota e uma vida de vitórias. Porque aquela palavra pode ser a diferença entre você receber a bênção de Deus ou simplesmente, por desconhecer, rejeitá-la. É por isso que a palavra de Deus tem que estar ligada, conectada. Se você não se concentra na palavra de Deus, você acabará desprezando aquilo que Deus traçou para a sua vida. Então, meditando nessa palavra, meditando nessa palavra. Em terceiro lugar, eu gostaria de falar o seguinte, que muitos de nós falamos sobre ler a Bíblia, e está certo, está correto. Rapaz, ler a Bíblia faz a diferença. Eu já li a Bíblia toda e fez uma grande diferença na minha vida. Amém? Mas vocês já notaram que a palavra de Deus fala muito mais sobre meditar do que propriamente sobre ler? Por quê? Porque não é apenas ler a palavra, é pegar essa palavra e ficar, olha aqui, ruminando na sua mente. Então, quando Josué estava Moisés havia morrido, Josué estava para entrar na terra de Canaã, Deus falou com ele lá no capítulo 1, no versículo 8, Deus diz para Josué, não te apartes desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Na verdade, ele começa com, não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Medita no livro da lei. O livro da lei para nós hoje seria a palavra de Deus. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, ou seja, dessa forma, só desse jeito, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só. Mas ele falou primeiro meditação. É justamente a meditação que te leva à prática.
Veja que o versículo diz: medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Nós já sabemos que o que faz a diferença é o quanto nós praticamos a palavra de Deus. O que nos leva à frente é o quanto nós praticamos o que ela diz. Nós já sabemos disso. Então, o que é que você deve fazer? Preste bem atenção nisso. Ouvir, amém? Leu lá na Bíblia, aí fica ali meditando, pensando nela, pensando no que ela diz, para frente e para trás. É um trecho, é um versículo, são 2 ou 3 versículos, ou apenas metade do versículo, ou menos da metade do versículo. Você fica ali meditando. Rapaz, o que é que Deus estava realmente querendo dizer com isso? O que significa isso? O que Deus está realmente trazendo para mim e sempre trazendo para você? É um erro grande que eu vejo, um erro grande, certo? Que eu vejo, pessoas que leem a Bíblia e dizem: mas fulano precisa ouvir esse negócio aqui, mas ciclano precisa ler esse negócio aqui, eu vou mandar para ele esse versículo. Não. Se você quer renovar a sua mente, primeiro, meu irmão, você precisa trazer a coisa para você. Primeiro você precisa provar a comida. Aí uma vez que você provou a comida, uma vez que você meditou na palavra de Deus, uma vez que você está praticando a palavra de Deus, as tuas atitudes e as tuas ações vão mudar. As tuas atitudes, as tuas ações vão ser diferentes. E aí sim, o irmão lá que você disse que precisa ver, verá em você a mudança que ele precisa. É assim que funciona a palavra de Deus. Ou seja, começa por você. Então vamos lá, você está lá meditando na palavra de Deus, enchendo a sua mente com a palavra de Deus. E uma vez que você enche a sua mente com a palavra de Deus, uma vez que você enche a sua mente com o que Deus diz, com o que Deus fala, com o que Deus falou na sua palavra, não terá lugar para pensamentos do diabo. Por quê? Porque está tão cheio da palavra de Deus que não tem lugar para ele. A partir daí você vai aprender a olhar uma coisa e pensar do jeito que Deus pensa. A partir daí você vai olhar uma pessoa e pensar do jeito que Deus pensa. Não, pastor, o senhor não viu lá em Isaías capítulo 55 que os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos, os caminhos de Deus não são os meus caminhos, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos. Se você observar o que a quem o versículo está se referindo, no versículo 7, capítulo 55, versículo 7 de Isaías, diz claramente: deixe o iníquo os pensamentos e o perverso os seus caminhos, e volte-se para mim, porque eu posso perdoar. Eu estou pronto para perdoar, eu sou misericordioso para perdoar. Por quê? Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Não está falando de você, está falando do perverso, está falando do iníquo, está falando daquela pessoa cuja mente, cujos caminhos estão distantes de Deus. Não é o seu caso, eu tenho certeza disso. Se você nasceu de novo, você nem é iníquo, nem é perverso, você é de Deus. Então, quanto mais você ajustar o seu pensamento à palavra de Deus, quanto mais você ajustar aquilo que você pensa ao que Deus pensa, você vai ver que a sua vida vai melhorar. Isto é renovação da mente. Mas pastor, ok, se os meus pensamentos então precisam ser o quê? Iguais aos de Deus? A partir do momento que você medita na palavra de Deus, os seus pensamentos vão ficando iguais aos de Deus. Ou seja, você vai começar a pensar como Deus pensa. Não estou falando que você vai ter a mesma sabedoria, o conhecimento de Deus. Lógico que não, é infinitamente maior. Mas, pelo menos, os seus pensamentos a respeito de determinadas circunstâncias, a respeito de determinadas situações, a respeito de você, a respeito dos outros, a respeito daqueles que você ama, ou a respeito daqueles que você não gosta muito, certo? Serão como Deus pensa. Tá, pastor, beleza, mas acontece que mesmo meditando assim na palavra de Deus e tal, de vez em quando eu estou tendo uns pensamentos, pastor, que não são o que Deus diz, assim, sabe, pastor? Os meus pensamentos não estão assim, dessa forma, é porque não são seus. Se o pensamento que chega à sua mente
não é como que Deus pensa, como Deus fala, então os pensamentos não são seus. Seus pensamentos são como os de Deus. Seus pensamentos têm que ser de acordo com a palavra de Deus. É por isso que você medita na palavra de Deus. É por isso que você se fortalece meditando nessa palavra. Lá em Tiago, ele diz o seguinte, que nós devemos receber com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Interessante é que Tiago escreveu isso para pessoas que já tinham nascido de novo, pessoas que já eram salvas, pessoas que eram pessoas que já eram salvas, eram pessoas que já tinham recebido Jesus. Uai, se já tinha recebido Jesus, então porque a palavra de Deus, por que diz qual é poderosa para salvar? Eu não já sou salvo? No seu espírito você já é salvo. No seu espírito você já é salvo, mas a sua mente está sendo salva, está sendo renovada. É isso que faz a diferença. Eu vejo tantas pessoas dizerem, olha, Jesus transforma, mas eu não vejo na Bíblia a palavra Jesus transforma, não vejo nem insinuação que Jesus transforma. O que eu vejo é que nós somos transformados à medida que renovamos a nossa mente. Ou seja, a parte de Deus, a responsabilidade de Deus de enviar Jesus para ele morrer, para ele ser crucificado e ele ressuscitar, já foi feito. Ou seja, Deus já fez em Cristo Jesus. Agora é a nossa responsabilidade fazer com que a nossa mente chegue àquele nível que Deus quer. É desse jeito que as coisas vão mudar. Então, você diz, pastor, ok, agora voltando para a questão lá que o senhor falou, né? A gente olha o dinheiro e não tem. Então, não seria que é porque eu sou pobre mesmo? Não seria porque eu não tenho? Não seria porque realmente está faltando? Não, você não vai negar. Se está faltando, ué. Fé é chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Chamar à existência as coisas que são como se não fosse é mentira. Ok? Então, se está faltando alguma coisa, está faltando. Então, pastor, nesse caso, se está faltando, é porque realmente eu não tenho. É aí que faz a diferença. Você não precisa, quando você renova a sua mente, você precisa pensar, na hora você pensar, mas a palavra de Deus diz que eu sou abençoado, ela me chama de próspero, ela me chama de rico. Então não importa aquilo que meu bolso fala, não importa aquilo que minha conta bancária fala, não importa aquilo que minha carteira diz, eu creio que Deus já supriu cada uma das minhas necessidades. Eu creio. É assim que acontece. É isso que acontece. Amém? É dessa forma, é dessa maneira. Então, busque sempre renovar a sua mente. Esteja todo dia, olha só, o homem lá do Salmo 1, né? O que fala no capítulo 1, versículo 2, diz que ele tem prazer na palavra de Deus e nela medita, ou seja, na lei do Senhor, esse homem medita dia e noite. Aí no versículo 3, no final diz, pois tudo quanto fizer prosperará. Mas isso é quando ele medita. Mas por quê? Qual é a diferença? Porque através da meditação na palavra, você terá, escute bem, através da meditação na palavra, você, na sua vida, o seu viver, você terá um gerenciamento da sua mente de acordo com o que Deus diz, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus fala. Eu creio que você está entendendo isso. Encha sua mente com a palavra de Deus e você verá a sua vida transformada. Encha sua mente com a palavra de Deus e você terá o controle da sua mente. Aprenda, meu irmão, aprenda, minha irmã, a pensar no que está pensando. A pensar no que está pensando. E quando você aprender isso, você terá o controle do que você pensa. E você não será tão facilmente influenciado. O diabo não terá poder de influenciar a sua vida. Por quê? Porque a sua mente agora, ela mergulhada na palavra, te dá o controle de você escolher o que você vai pensar. É isso que a palavra de Deus fala. É isso que faz. É isso que a palavra de Deus traz para nós através da meditação diária. Ela te dá o controle daquilo que você pensa. Então, aprendi isso, não é difícil, é só mergulhar na palavra de Deus, é só meditar no que ela diz.
tantos versículos, tantas promessas de Deus, tantas coisas que Deus já fez, que você poderia estar meditando, ao invés de você estar meditando em outras coisas que muitas vezes nós vemos pela internet, nos jornais, ou notícias, e aí a pessoa fica lá meditando naquelas conversas, naquelas coisas todas, e perdendo o melhor. Lembre-se, meu irmão, que não é o seu emprego, não é o seu trabalho, não é a sua aposentadoria, não é o quanto você ganha no seu comércio que é a sua fonte. Deus é a sua fonte. Ele é a sua fonte. Amém? É isso aí. Então, até a próxima quarta-feira. Prospere e avance cada vez mais.